Boa tarde, presidente, vereador Almir Vieira, que no momento conduz os trabalhos dessa Casa Legislativa. Cumprimento também meus colegas vereadores, o público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham através dos canais de comunicação. Vereador Gilson, é muito importante aqui a gente cumprir o nosso papel enquanto parlamentar de trazer os problemas da cidade, mas sempre com viés e com um foco resolutivo. O senhor acabou de trazer aqui alguns problemas alusivos à questão da educação, da falta de professores. Um dos assuntos que tem permeado, né, e que tem atrapalhado muito, dificultado muito a vida da nossa comunidade, é o problema constante da falta de água. Eu sei que eu tenho recebido muitos pedidos aí da população, sei que os colegas vereadores também têm recebido inúmeros pedidos, reclamações acerca desses problemas. Um morador aqui, da rua Ângela Grasman, na Itopavazinha, me pediu aqui, me falou de relatos assim muito complicados, e eu peço uma líder de governo, eu peço, na verdade, um cuidado maior em relação a isso. A gente sabe que o problema é complexo, que o problema envolve também investimentos na área. A gente sabe, e eu faço uma política muito correta aqui, muito coerente, que não é um problema só da atual gestão, é um problema que a gente tem que pensar, vereador César, sim, ao longo do tempo. Muitos dos nossos problemas decorrem da gente pensar de forma imediata, mas não projetar, mas as pessoas estão sofrendo, e é muito triste que as pessoas tenham um problema desse, constante, da questão de falta de água. E mais triste ainda, que muitas vezes a população e a comunidade vai procurar secretário, e aí um secretário vai lá e promete em setembro e em outubro, mas aí desse secretário já mudou 2, 3 vezes, e as pessoas estão esperando uma resposta de um cara que é secretário, e a comunidade nem sabe que o cara não é mais secretário. E aí existe um outro problema da administração pública. Passa essas transformações que tem, mas os projetos, as demandas, os problemas, parece que ficam lá jogados nas gavetas e não tem uma continuidade. Então, a população que se mobiliza, faz reuniões, é prometido determinado postura, o que acontece? Está lá, na expectativa, esperando há muito tempo que um problema seja resolvido. E um problema que é uma questão básica, gente, é uma questão, assim, até humana, de qualidade de vida, que tem que ser resolvido em relação a esses assuntos. Então, eu peço uma atenção, não só na rua Ângela Grasman, na Itopavazinha, mas em diversos bairros, diversas ruas. Vou passar um relatório também, vereador Alexandre Matias, de casos aí muito problemáticos que estão acontecendo na nossa cidade e que precisam ser resolvidos. A população da nossa cidade, você que sofre com esses problemas constantes aqui de falta de água, precisa ser respeitado pela administração pública municipal, precisa de mais atenção, precisa ser tratado com mais carinho, e a gente vai defender isso aqui de forma incisiva nessa casa, porque é muito triste, e eu me solidarizo com esses problemas narrados e relatados aqui pela comunidade da nossa cidade. Vereador Almir, permito aí uma parte ao vereador Gilson. Com autorização do orador, vereador Gilson de Souza. Vereador, já que é para ser propositivo, então, uma das preocupações que eu tinha, e conversei com um dos tantos secretários, ou do SAMAI, que a gente nunca sabe qual foi, mas na época acho que foi, se eu não me engano, depois de tanta troca, foi o Alexandre Fernandes, foi na situação em que me preocupava o crescimento da cidade, e o planejamento tinha, e a hora de fazer essa aprovação de construção de prédios, de loteamentos, tinha que ter uma consulta também do SAMAI. E ele falou que era uma das preocupações, não sei se estava sendo resolvido ou não, que a partir do momento que se faz uma consulta para construir um prédio, para construir um empreendimento, para fazer um loteamento, que se fizesse também, o vereador Alexandre Matias, que tem um bom conhecimento com relação a isso, fizesse também uma consulta para o SAMAI, para saber se teria capacidade, naquele momento, de abastecimento de água para aquele novo empreendimento. Se não tivesse, que fizesse, quem sabe aí, um planejamento que, olha, aqui eu preciso aumentar mais a capacidade da rede, porque aqui vai ser construído um prédio com 2 torres, 3 torres, e isso, infelizmente, não aconteceu na cidade, e nós temos esse problema hoje de falta de água de abastecimento por causa dessa falta de planejamento no passado. Perfeito, vereador Gilson, acrescento aqui, até porque estamos... Vereador Almir? Vereador Bruno, só lembrando, eu não passei para a assessoria, o seu tempo já se encerrou, Vossa Excelência deu 2 minutos, né? E aí... Não, mas já foi contado 5, não? Ah, já foi contado, já desculpa, foi contado, tem mais um minuto. Mas já vou aproveitar e dar mais 1 minuto para Vossa Excelência por conta dessa Agradeço, foi uma aqui. Boa negociação. Valeu. Obrigado pela interrupção. Enfim, quero colocar aqui, vereador Gilson, exatamente, existe uma questão, inclusive, que envolve a comunidade da Vila Nova, né, que eu sei, que inclusive estava afastado aqui da casa, que você, o vereador Ito, o vereador Dr. Carmo também protocolaram requerimentos. Semana passada conseguimos, na Comissão do Meio Ambiente, também um ofício sendo aprovado, porque a gente precisa dessas respostas, a gente precisa
crescer com planejamento. Então não é factível, gente, é uma irresponsabilidade você hoje fazer essas liberações sem ver o impacto que isso tem de estrutura, dos problemas que acaba acontecendo na comunidade. Então fica aqui a nossa sensibilidade também em relação à comunidade da Vila Nova, nesse assunto que precisa ser debatido, e esperamos, sei que o assunto está no Coplan, mas esperamos que os nossos requerimentos e ofícios sejam respondidos. Existe uma preocupação ambiental imensa naquela área, e eu acho que é uma irresponsabilidade a gente fazer uma aprovação, uma construção, sem a gente saber exatamente todos os elementos que são colocados. Então a gente vai fazer essa cobrança de forma muito insistente. Além disso, às vezes alguns assuntos aqui que a gente traz até viram um certo deboche, as pessoas acham que alguns assuntos não são sérios. Eu trouxe aqui uma preocupação que tinha em relação à dengue. E aí até umas pessoas disseram que achavam que não era relevante. Aqui estão os números. Os números estão sendo colocados. Blumenau passou a integrar a lista dos municípios considerados infestados. Foram encontrados 289 focos, um aumento de 600% comparado ao mesmo período no ano passado. E aqui eu quero fazer dois pedidos. Primeiro, a população. Vi hoje na página da Prefeitura, na Secretaria de Comunicação, essa luta pela conscientização. Está certo o trabalho que a Secretaria, ali a parte de comunicação está fazendo, a população precisa entender das suas responsabilidades também, mas nós precisamos que o poder público também, várias das obras públicas, e aqui até fazendo justiça, vereador Sérgio, o vereador Adriano recentemente mostrou, inclusive, várias obras também que têm esse problema de obras públicas que precisam do cuidado maior, porque viram foco em relação à questão da dengue. Então, a gente precisa trabalhar nessas duas esferas. A esfera da população com as suas responsabilidades e a esfera do poder público também de dar o exemplo em relação às suas atitudes que tem. Quero aproveitar para cobrar também, né, a questão do atraso nas obras do terminal da Água Verde, que é extremamente preocupante. Isso precisa ser resolvido o quanto antes. A cidade pode perder recursos importantes aí em relação ao BID. Não podemos admitir essa situação. E queria mostrar uma foto ali que nós recebemos hoje no gabinete, a visita do professor Leonardo Beduski, da FUB, e a professora Wanda, e nos encaminharam, na verdade, uma demanda muito interessante que está sendo discutida em vários municípios, que são os cuidados na primeira infância. E nós vamos trabalhar na construção de um projeto de lei que já está acontecendo em outras cidades, para que a questão da primeira infância tenha políticas públicas, vereador Marcos da Rosa, com mais cuidado aqui. Blumenau ainda precisa avançar em legislação municipal e a gente vai dar o pontapé inicial para um estudo em relação a outros municípios do Brasil que já estão desenvolvendo leis municipais, e a gente precisa avançar um pouco nesse sentido, e tenho certeza que terei a contribuição dos colegas dessa casa. Meu tempo encerrou hoje, agradeço a atenção de todos.